Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à disciplina de fenômenos mecânicos, aula síncrona, primeira aula, tá? Então, eu vou. A dinâmica do curso é resolver as questões que estão resolvidas nas minhas notas de aula, as notas de aula em PDF que estão na minha na minha área lá no Moodle, tá? E resolver o problema e antes disso fazer uma breve introdução, né, da teoria por trás daquela resolução do problema. Então, o objetivo é isso. Peço a paciência de vocês, porque nós não temos mais a função de gravação do próprio Google Meet, então eu estou utilizando um outro software e eventualmente eu possa ter dificuldade na hora de projetar um material e projetar para vocês que o pessoal que está síncrono, né, está ao vivo, e também, ao mesmo tempo, não ter problema com o pessoal que vai ver a gravação, tá? Então eu vou projetar aqui a aula. Aí eu tenho que fazer uma ginástica, né? Então vamos lá. Então esse é o material que o objetivo é vocês darem uma olhada antes da aula, tá? Porque eu vou resolver o problema que está lá, então é interessante vocês terem contato com o assunto, né? E tentarem entender e aparecerem na aula com dúvidas do conteúdo aqui, tá? Então, esse assunto em si, de hoje, é movimento em uma dimensão e particularmente o foco aqui vai ser em velocidade, tá? Então eu começo, não vou passar página por página nas minhas aulas síncronas, porque aí ficaria uma aula extremamente pesada e monótona, né? Então é algo para vocês olharem com cuidado. Esses conceitos que eu estou colocando aqui, eu vou utilizar mais para frente, eu vou fazer um resumo também, tá? Mas o ideal é vocês virem isso antes da aula. E o que eu vou fazer aqui como eu disse, eu tenho alguns problemas, geralmente são 2, 3 problemas, aqui são 2, que são exercícios resolvidos, mas eu vou resolver passo a passo nas minhas aulas síncronas. Tem um problema e tenho aqui o segundo. Cadê? Aqui, segundo problema, tá? Então, a aula de hoje, essencialmente, eu vou resolver esses dois problemas. E caso, né, vocês tenham algum tempo livre, é interessante vocês trabalharem aqui com os problemas propostos. Também algo como uns 2 problemas aí relativo ao assunto, tá? Não está resolvido, só que tem resposta. Às vezes nem toda resposta, porque às vezes vai esboçar gráfico ou encontrar uma determinada função, não está completa, tá? Então, pelo menos a resposta vocês encontram aqui. São problemas que eu tiro aí do livro do... como o livro do seu é o livro básico, eu estou tirando do Halliday, por exemplo, tá? Só para não ficar no seu aí, tá? Essencialmente, então, é isso. E eu vou, então, para o quadro, resolver o problema 1. Tá? Deixa eu só aqui, como sempre, ajeitar. Então, espero que esteja tudo bem. Bom, então, o assunto aqui é movimento D
e vou falar de velocidade. Tá? Bom, antes Licença, professor. Sim. É que não está compartilhando a tela. Não tá? Não, pelo menos para mim. Tá bem pequenininho assim, não tá... Não, mas acho Não que tá grande. o pequenininho você consegue. Você consegue dar um pin, colocar o pin e deixar grande. Entendeu? Deixa eu... Os outros estão vendo tudo bem? Sim. 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 Ah, foi, agora foi. Obrigada, Pro. Eu Tá? que me confundi, então. Então, a princípio está tudo bem. Bom, então o problema 1 fala sobre... É um gráfico que eu faço, né? Faço algumas perguntas e tem perguntas conceituais que... quer dizer, não é exatamente conceitual, né? Mas você tem que saber o conceito. Então, a física não é uma decoreba, né? Claro, você tem que decorar conceito, tem que saber conceito. Mas é um entendimento desse conceito, né? A aplicação disso. E aqui a gente vai falar sobre velocidade. Então, tem uma primeira parte que eu gostaria do curso vocês olhassem, vissem, fazer tipo análise de dimensional, essas coisas mais básicas que estão no primeiro capítulo, geralmente primeiros capítulo ou primeiro capítulo de física, né, Survey ou qualquer outro livro análogo, Halliday, etc. E vocês estudassem, caso vocês tenham alguma dificuldade, que é análise dimensional, tá? Eu só vou fazer algumas observações quando for necessário. Tudo bem? Então, movimento em uma dimensão, eu vou... Não há necessidade, mas como a gente quer saber a posição que a partícula está em cada instante, por exemplo, então é interessante eu pegar o movimento horizontal, por exemplo, e dar um nome, usar um sistema de coordenadas, que nesse caso vai ser coordenadas cartesianas. Tá? Se eu tenho que escolher um sistema de coordenadas, eu escolho uma origem. Tá? Isso faz parte. Eu tenho um sistema de coordenadas, vai ter uma origem. E muitas vezes eu escolho do meu jeito. Tá? Claro, sempre tem um jeito de escolher de uma forma mais inteligente, para facilitar a vida. Mas tem que ter uma origem e, nesse caso, a velocidade o movimento é uma dimensão. Então vai ser o eixo X. Ou outra hora pode chamar de eixo Y, Z, mas não importa. Coordenadas cartesianas, um eixo. Eu tenho um corpo em movimento. Esse corpo ocupa uma determinada posição, né? Tô pensando aqui partícula, tá? Mas eu posso pensar também num objeto grande, eu posso pensar num ponto desse objeto e dizer o ponto desse objeto em função do tempo é x de t. Tá? Isso é posição. Tudo bem? Bom, com isso, para resolver esse problema, então, exercício 1, recordação, eu vou começar com o conceito de velocidade média. Tá? Movimento unidimensional. Velocidade é sempre uma grandeza vetorial. Por falar em vetores, na próxima aula, vou fazer uma revisão básica de vetores com algumas propriedades. Mas em uma dimensão, quando a gente fala de vetores, né, esse movimento aqui, ele vai para a direita ou para a esquerda. Não vai fazer outro tipo de movimento. Tá? Então, a direção não muda. É horizontal e acabou. O que muda é o sentido. Mas o sentido é só colocar... Vem com sinal. Sinal negativo, sinal positivo. De acordo com a minha orientação. Tá? Mas de qualquer forma, apesar de não parecer, quando eu estou fazendo a velocidade, é vetor. Só que é vetor em uma dimensão. Tá? Então é grandeza vetorial. Só que é uma dimensão só. Qual é a definição? Eu vou usar essa notação V, dizer que está na direção x porque ele é vetor,
e eu vou colocar aqui média. E muitas vezes tem livro que você vai pegar aqui, em vez de escrever média, vai escrever uma barra. Barra caracteriza a média. Mas o problema da barra é quando você colocar vetor e colocar média desse jeito. Então, fica uma notação poluída. Tá? E a velocidade média, por definição, é o que a gente chama de ΔX por ΔT. O que é ΔX? Eu vou analisar a velocidade em 2 instantes de tempo. Inicial, que eu chamo de inicial, e outro que eu chamo de final. ΔX é o que nós chamamos de deslocamento. Tá? E o que é esse deslocamento em uma dimensão? É simplesmente a posição final menos a posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Mas quem que é x final? Se eu conheço x de t, o x final é o x calculado no tempo final. E o x inicial é o x, a função x, calculado no tempo inicial, dividido por TF menos TI. Tá? Então, o que acontece durante o instante inicial e o instante final, para a velocidade média, não importa. Só importa aonde está no tempo inicial. XI. Aonde o móvel está no instante final, que é o XF. Faça a diferença, essa diferença é deslocamento. Tá? E no problema que a gente vai trabalhar no exemplo 1, fica muito claro isso. Que às vezes é simples, mas é fonte de confusão. Bom, se eu sei a cada instante de tempo aonde a partícula está, ou seja, se eu tenho x, que é a posição desse cara, do corpo, num determinado instante, se eu conheço essa função, como a partícula se desloca, eu posso também calcular a velocidade instantânea. Tá? Que formalmente, Vx, ela é definida como sendo, escrever aqui, talvez seja o primeiro contato, né? Livros de ensino médio antigo escreviam, pelo menos faziam isso, mas hoje em dia acho que não, de ΔX dividido por ΔT, limite ΔT tendendo a zero. Isso é notação de cálculo. Tá? Limite de ΔT tendendo a zero. Do que? Do ΔX dividido por ΔT. ΔT tendendo a zero, no denominador não vai a zero? Vai. Esse cara não vai infinito? Mas ΔT tendendo a zero, o ΔX também pode tender a zero e a divisão ser um número finito. Esse número finito é a velocidade. Graficamente, fica bastante claro quando eu faço isso nas notas de aula, né? O que é ΔX, ΔT tendendo a zero. Né? Você pega um instante qualquer e adiciona um instante posterior bem pequenininho. Né? Se você estiver num carro, numa estrada reta, imagina a posição de determinado ponto. O posto de guarda. Aí, qual é o seu tempo? Um tempo T1. Aí, você anda, o relógio desloca, por exemplo, 0,1 segundo. Né? Aí, qual é a posição 0,1 segundo depois? É um ΔX dividido por ΔT. O denominador é 0,1. Mas o ΔX é pequeno. Aí vocês vão ter um valor. Mas em vez de pegar 0,1 segundo, pega 0,01 segundo. Perto ali do posto de guarda. 0,01 segundo, denominador é 0,01 segundo. Só que o numerador é um ΔX que vai ser um número pequeno, porque 0,01 segundo o carro vai deslocar pouco. Se você fizer a razão aqui, vocês vão encontrar um número. Imagine mentalmente que
o tempo vai ser cada vez menor, de tal maneira que vai chegar uma hora que milésimo de segundo. Quanto o carro deslocou? Delta x. Divide por milésimo segundo. Vocês vão achar um valor. Tá? Esse valor, cada vez mais vai tendendo um valor, e esse valor vai ser a velocidade instantânea. Ou seja, é aquela velocidade que você vê lá no seu carro. Tá? Que, na verdade, não é exatamente velocidade no sentido da física, que está no odômetro do carro, porque lá, né, aí o inglês, a palavra em inglês é interessante, porque lá o que marca é speed, que a gente traduz como velocidade. Ou seja, é um cara escalar, 120 km por hora. O carro não diz que é 120 km no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, não fala nada, só fala que é 120 km. É uma grandeza escalar. Né? E a velocidade aqui no nosso caso ele é vetorial. Só que como a gente está andando no eixo X, né, a única coisa é positivo ou negativo. Se a orientação do meu eixo X for positiva para a direita, como está aqui, né, se a velocidade é positiva, eu estou indo para o eixo para a direita. Se o eixo X se a velocidade é negativa, estou indo para a esquerda. Direita ou esquerda. Ou zero. Se for zero, está parado. Tá? Mas conceitualmente é diferente. Bom, então isso aqui é uma maneira formal de dizer que se esse limite existir, né, que o professor de matemática vai falar, se o limite existir, isso aqui vai ser derivada da função x em relação à variável tempo. Claro, x tem que depender do tempo, caso contrário, né, não consigo derivar. Eu tenho que conhecer essa função x de t para conseguir derivar. Tá? Então esse é o primeiro contato que vocês têm com derivada. Derivada de x em relação ao tempo. Mas o que é exatamente isso, além de ser a velocidade? Então vamos lá. Como eu tenho x de t, a função, como o corpo se comporta, a posição se comporta no tempo, então eu posso fazer um gráfico. Da posição em função do tempo. Posso colocar uma origem, sistema de coordenadas, tá? E eu venho aqui, eu vou dizer que, por exemplo, em t igual a zero, esse cara partiu da origem, porque o x igual a zero também, ele veio para x positivo, e depois voltou para zero, vai agora para x negativo, né? Ou seja, ele foi lá para a direita, e depois passou pelo zero de novo, e vai para a esquerda. Eu conheço esse cara que é a função x de t. Tudo bem? O que é a derivada? Não vou reproduzir o que está notas de aula, mas por entendimento desse limite, é pegar um Δx, Δt em torno de um ponto, e tender esse cara tender a zero, no final do dia eu tenho dx dt, tá? Δx, essencialmente, se eu tenho um ponto aqui, se eu pego um Δx aqui no tempo, aqui eu vou ter um Δx, aqui eu vou ter um ΔT. Δx dividido por ΔT é tangente desse ângulo aqui, exagerando no tamanho. Eu tenho Δx, ΔT, eu tenho o ângulo θ, então eu vou ter o tangente do θ é Δx dividido por ΔT. E cada vez mais ΔT vai diminuir, Δx vai diminuir. Esse lado diminui, esse lado diminui, tá? Mas, o que é tangente do ângulo θ? Esse cara aqui vai ser coeficiente angular da reta que vai tocar num ponto do gráfico, tá? Então, aqui, eu vou ter uma reta tangente. Aqui não parece, né? Mas só toca nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, o coeficiente angular é a velocidade.
Aqui é mais fácil desenhar a reta tangente. Tá aqui, tangente nesse ponto quando a função é máxima. O coeficiente angular, numa reta horizontal, é 0. O que vocês têm que saber disso aqui? Desenhar, saber esboçar a equação da reta, ou saber esboçar uma reta dada a equação da reta. Tá? O que é uma equação da reta? Qualquer reta x de t aqui é dada por at mais b. Tá? Esse aqui é o coeficiente angular que é dado por dx dt nesse ponto aqui, que é tangente do ângulo. Esse ângulo θ, ele está aqui. E aqui em cima, ele é 0. Tá? Desse lado aqui, o ângulo θ é maior que 90 graus. Tá? Tangente aqui é menor que 90. Tangente menor que 90 é positivo. Função trigonométrica é algo que vocês, se tem dificuldade, vocês precisam voltar lá. Tá? Seno, cosseno, tangente. Né? Qual é o comportamento dessa função? Né? Não basta vocês saberem seno de 45, seno de 60. Vocês têm que saber seno, cosseno e tangente como funções. Tá? É menor que 90 graus é positivo, portanto a velocidade nesse caso aí é positivo. Lá em cima, tangente é 0, coeficiente angular é 0, a reta é horizontal, velocidade é 0. Tá? E para cá a velocidade é negativa. Tá? O x está decrescendo, está diminuindo, né, do x, significa então que ele está de acordo com a nossa notação. Se x for positivo para a direita, esse cara está indo para a esquerda. Né? Então a velocidade é negativa. Derivada, aqui velocidade é 0, por quê? Porque ele atingiu o máximo valor de x para a direita e começou a retornar. É aquele instante que antes de retornar, ele para e muda o sentido da velocidade. Tá? E de uma certa forma, em cálculo, quando a gente vai usar a derivada e coloca igual a 0, significa que a gente está querendo achar pontos de máximo, que nesse caso aqui, ou eventualmente pontos de mínimo, tá? Que é para baixo. Então, muitas vezes você quer usar a derivada para achar máximo de uma função, mínimo de uma função. Eu quero resolver um problema que eu quero maximizar uma produção de alguma coisa em relação a uma variável. Você deriva igual a 0 e acha a posição onde isso é 0. Ou seja, a função é máxima. Periga ser a função ser mínima. Mas a gente sabe fazer isso também. Tá? Eu vou comentar isso depois, numa outra ocasião. Como que eu sei que ser máximo e não é o mínimo e vice-versa? Tudo bem? Bom, então é isso. E outro conceito também de velocidade é a velocidade escalar média. Tem a palavra escalar. Na notação do Searle, ele é confuso. Ele usa V também, usa média, só que não tem um X nem nada. Aí eu pego um livro do Halliday e usa S. Mas por que usa S? Porque S, ele quer dizer speed. Então, ele colocou S. É uma velocidade também média. Por definição, o que é esse cara aqui? Esse cara aqui, ele não é deslocamento, ele é distância percorrida no intervalo do tempo ΔT. Tá? Então não importa nesse caso aí se o cara está andando em linha reta ou não, mas nesse caso a gente está andando em linha reta porque a gente está fazendo movimento unidimensional. Tá? O importante nesse caso aqui
distância percorrida é o seguinte. Vamos andar em linha reta e eu vou dando cordinha. Aí eu vou voltar. Só que a cordinha vai pro canto. Toda vez que eu vou andando, eu vou soltando a cordinha. Final do dia, eu pego aquela corda aí, abro e meço o comprimento dessa corda. Esse comprimento da corda foi a distância que efetivamente eu percorri. Tá? E como eu perco distância percorrida, essa corda nunca vai ser negativa. O comprimento sempre vai ser positivo. Tá? Então a distância percorrida é sempre positiva. Não importa se eu vou para frente ou para trás. Tá? A distância percorrida é sempre positiva. E divide por ΔT, que é o tempo que eu levei para percorrer essa distância. Então eu posso ir num determinado lugar e voltar. Qual é a distância percorrida? Não vai ser 0, tá? Porque eu vou sempre percorrer uma determinada distância. Tá? Então é maior que 0, ou igual a 0, se não percorrer, né? E nunca negativo. Tá? Que nem o velocímetro do carro, que nunca vai marcar velocidade negativa. Tá? Sempre vai ser velocidade positiva. E vai ser não velocidade no sentido vetorial. Né? Vai ser velocidade escalar. E nesse caso aqui, a gente está falando de velocidade escalar média. Tá? Então é um outro conceito quando a gente fala velocidade escalar. Essa palavra escalar remete à grandeza escalar, que é distância percorrida. E o ΔX não é distância percorrida. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. ΔX é deslocamento. Posição final menos a posição inicial. O que aconteceu ali no meio, não importa. É assim que é definido, tá? E é assim que essa informação é tirada. Então, às vezes, tem uma informação que não é da velocidade média, a informação que você acha que é razoável, como é o exemplo que a gente vai ver, o exemplo 1, tá? Então, esses conceitos são fundamentais para a gente resolver o exemplo 1. Mas antes, só para dar um sabor aqui, que eu vou voltar, já que eu falei desse x de t, que os livros começam desse jeito, né? Mas como eu conheço x de t na vida, digamos assim, real? Né? Esse cara, essa função é determinada. Deixa eu colocar o carro na frente dos bois e falar rapidamente. Tá? A segunda lei de Newton mais o que a gente chama de condições iniciais. A gente vai falar sobre segunda lei de Newton mais para frente, tudo bem, mas vamos por hora pegar só o eixo x, m, ax. Força igual a ma, pelo amor de Deus, né? Eu não preciso dizer que o assunto do ciclo 2, todo mundo sabe essa fórmula. Impossível o cara sair do ensino médio, entrar num BCT sem saber essa fórmula. Mas eu espero que todo mundo concorde comigo sobre isso. Certo? Bom, eu preciso saber quais são as forças que agem numa massa m que vão produzir essa aceleração. Inclusive, a aceleração pode ser 0. Tá? Mas, tendo essa informação, aí eu tiro a x, que é só dividir pela massa. Né? Tendo a x, com uma das condições iniciais, eu consigo tirar a velocidade. Se eu sei o comportamento da aceleração e tenho uma condição inicial, por exemplo, a velocidade inicial é conheço. Então eu acho o Vx. Tendo o Vx, e por exemplo, eu souber aonde a partícula se encontra quando eu disparei meu cronômetro, então eu tiro x, em função do tempo. Aí eu acho x. Aqui a gente só está olhando a cinemática. Se moveu desse jeito,
não estou olhando f. Mas eu poderia olhar, fazer uma análise completa, começar a física, né? A natureza começa por aqui. Né? Alguém foi responsável pelo movimento. A força resultante. Tá? Tenho aceleração. Acho velocidade. Acho x. Só que aqui, eu vim daqui, vim para cá. Na aula que vem, velocidade, eu vou para aceleração, que é o caminho de volta. Tá? Então, só para dar mais pro final, eu vou falar, que é o exemplo 2, esse caminho de volta. Tá? Então, por hora, é só isso. Bom, exemplo 1 é um gráfico que eu vou desenhar aqui. No canto. Tempo, aqui está dado em segundos. E a velocidade, não é velocidade, posição, x em metros. Tá? E aí eu tenho essa função aqui. Ele é linear também. 0 e 0, origem. Aqui em cima, o x, 10. 10 o quê? Metros. A abscissa, eu tenho aqui 5. 5 o quê? Segundos. E aqui, 8. 8 o quê? Segundos. Tá? E aí, ele pede duas coisas no trecho OA, que é aqui. E depois ele pede no trecho O até B. Tá? Então, a primeira coisa que ele pede é velocidade média. Tá? Bom, a gente viu o seguinte. A gente fez o gráfico de x pelo t e a gente falou que a velocidade é coeficiente angular em cada ponto da reta tangente à função x de t. Só que nesse caso a função x de t é uma reta. Aqui. Duas retas, né? Uma reta aqui, de OA, de A até B é outra reta. Qual é o coeficiente angular? Qual é a reta que tangencia essa curva? É a própria reta. Tá? Então, esse cara aqui de verde é o coeficiente angular dessa reta da velocidade. Como coeficiente angular constante de O até A igual, muda de A para B, mas O até A igual, qual é o coeficiente angular? Se eu tenho um ângulo θ aqui, né? Coeficiente angular é o tangente desse θ. Quem que é o tangente desse θ? É tangente oposto ao ângulo, que é 10 metros, dividido por 5 metros. Isso dá a velocidade que é constante. E eu tinha falado que a função x at mais b é uma equação de reta. Esse cara aqui obedece essa equação e o coeficiente angular é derivada desse ângulo aí, que é o tangente de θ, que nesse caso aqui vai ser 10 metros dividido por 5 segundos. Tá? A até B, ele tem uma outra inclinação, mas também é uma reta. Também é uma função desse tipo aqui. O que muda aqui? O coeficiente angular. E também o coeficiente linear. Né? Mas a pergunta da primeira parte é do trecho OA. Esquece o resto. De 0 a 5 segundos. Qual é?
está no eixo x, velocidade média de 0 até 5 segundos. Então essa é a primeira pergunta. Por definição, a velocidade média é a posição final. Quem que é final? 5 segundos. Porque de O até A. Qual é a posição desse cara em 5 segundos? Que é o x final, x inicial, tempo final menos tempo inicial. Tempo final, 5 segundos. Inicial é 0. Coloquei segundos. Quem que é x final? Em 5 segundos ele está aqui em cima, que é 10. Menos x inicial, que é tempo inicial, é 0. X é 0. É 0 metros. Quando você coloca na fórmula já com as unidades, x metros, tempo segundos, vai aparecer automaticamente metros por segundo. 10 dividido por 5 dá 2. 2, só escrever aqui, metros dividido por segundo. Então eu tenho unidade aqui, bonitinho, porque o gráfico tem unidade e velocidade tem unidade. Isso é, na física, importantíssimo. Tá? 2 o quê? Metros por segundo. Então, essa é velocidade média. Por que é positivo? Porque se eu pego o eixo x, por exemplo, para a direita positivo, esse cara está indo para até x igual a 10 metros. Ele está indo para o lado do x positivo. Tudo bem? Aí se pede também qual é a velocidade escalar média nesse trecho. Que a distância percorrida dividido por tempo final menos tempo inicial. Qual é a distância percorrida de 0 até 5 segundos? Ele sai do 0, ele vai até 10 com velocidade constante. Então significa que ele não vai e volta, vai e volta. Ele só vai até 10 metros. Então se eu for andando e for soltando linha e andando, no final eu recolho, meço qual é a distância que eu percorri, coloco aqui na fórmula. De 0 até 10 metros, andei 10 metros. Então aqui vai dar 10 metros dividido por tempo, que é 5 menos 0 segundos. Portanto, S médio é também 2 metros por segundo. Tá? Então aqui não tem nenhuma surpresa. Basicamente isso. Agora, a outra pergunta que eu vou fazer: qual é velocidade média e velocidade escalar média, não de O até A, mas de O até B, tá? Então agora meu instante inicial continua sendo no O, na origem do sistema de coordenadas, só que agora o tempo final é 8 segundos. Ao final de 8 segundos de movimento, qual é a velocidade média? Qual é a velocidade escalar média? Então, o que muda agora é zero até 8 segundos. V média, Vx, média, também é x final menos x inicial, que é delta x. Só que o x final agora é diferente, assim como o tempo final. Qual é o x final? É final de quando? 8 segundos. Final de 8 segundos, o x é 0. Inicial é 0. Dividido por 8 menos 0 segundo.
0 dividido por qualquer número diferente de 0, esse cara aqui é 0. Então, velocidade x médio é igual a 0. Então, quer dizer que ele não andou, tá? A velocidade média, o nome diz média, tá? Ela não dá uma informação completa de todo o histórico desse objeto se movendo. Ele só dá informação baseado em duas informações: instante inicial e instante final. Instante inicial está em x igual a 0. Instante final está em x igual a 0. Tá? Um exemplo fácil de ver isso é o seguinte: imagina a minha posição agora, eu vou disparar o cronômetro. Pá, disparei o cronômetro. Aí todos vocês fecham os olhos, tá? Vamos supor, fecham os olhos. Eu sei que vocês não estão com os olhos fechados, mas eu vou os olhos fechados. Aí agora vocês podem abrir os olhos e pá, trava o cronômetro. Quanto tempo se passou aí? Sei lá, 3 segundos? 4 segundos? Né? Qual foi a minha velocidade? Vocês abriram os olhos, eu estou aqui na mesma posição. Né? Então, a velocidade média é 0. Só que, enquanto vocês estavam com os olhos fechados, eu dei uma voltinha. Para a velocidade média, essa voltinha, ela não entra. Essa informação não entra. Mas, é por isso que dá 0. Mas, para velocidade escalar média, essa informação da voltinha entra, porque efetivamente qual é a distância que eu percorri, tá? E enquanto vocês estavam com os olhos fechados, eu dei uma voltinha, tá? Então eu vou andando, vou soltando a cordinha, eu volto, continuo soltando a cordinha, chego aqui, final do dia, eu vejo qual é o comprimento da corda, que efetivamente quanto eu andei. E quanto eu andei aqui? De O até A andei 10 metros. De A até B eu também andei 10 metros. Eu fui e voltei. Então, S média agora é 10 mais 10 metros. Ida e volta. E o tempo é 8 segundos menos 0. Isso aqui vai dar S médio igual a 10 dividido por 8. Vai dar 5... Não, 10 não, 20, né? 20 por 8. Então isso aqui dá 2,5 metros por segundo. Né? E claramente são diferentes. Tá? Completamente diferentes. Isso é básico do básico, mas algumas pessoas talvez não tenham esse conhecimento lá do ensino médio porque não foi explicado da maneira correta. Tá? Simplesmente as coisas são definidas desse jeito. Tudo bem? Então, caso tenha alguma dúvida, né, pode fazer a pergunta. Eu vou precisar relativamente rápido aqui, porque não esperava que levar tanto tempo. Deixa eu ir para o exercício 2, o exemplo 2, agora. Também tem um gráfico. Exemplo 2, o gráfico é esse aqui. Tempo também, só que agora é velocidade. Em função, claro, do tempo. E esse tem esse comportamento aqui. Que eu vou colocar literal, ou seja, não vai ter valor. O instante que inicia o cronômetro TI, está aqui. Não vai ser no 0, vai ser no TI. No TI ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de VI. E no instante final, vou chamar de TF. Pode ser 5 segundos, 10 segundos, tem um número aqui, mas eu vou chamar de TF. E eu vou ter uma velocidade VF. Tá? Essa função, ele me fala que é 2 vezes AT mais B. Tá?
Tudo bem, tem um fator de 2 aqui, mas quando a gente olha, é uma constante vezes tempo mais outra constante. Tempo está no eixo x, eixo das abscissas. E aqui o v. Essa função, de novo, é do tipo coeficiente angular vezes tempo mais uma constante. É uma equação da reta. Tá? Então, aqui eu tenho uma situação que a velocidade está mudando com o tempo. Naquele caso, num trecho a velocidade era constante, positivo, e num outro trecho também a velocidade era constante, só que com outro valor era negativo, porque estava indo para trás. A propósito, quando a velocidade é positiva, nós chamamos de movimento progressivo. E para trás é retrógrado. Para trás, para frente, é a gente que define, né? Então, quando a gente define positivo, a gente escolhe um eixo e fala, não, de acordo com a minha orientação, essa velocidade é positiva, significa que foi naquele sentido. Tá? Um outro colega pode escolher uma outra orientação e falar, não, o movimento não é progressivo, é retrógrado. Por quê? Porque eu escolhi outro lado. Quem está certo? Os dois. A física em si não muda. Tá? Só de acordo com a orientação escolhida, uma coisa aconteceu para uma escolha e um outro nome para outra escolha. Mas a física é igual. Mas voltando para esse problema, agora eu quero achar o quê? Eu quero achar a variação de posição nesse intervalo de tempo entre TI e TF, que a velocidade foi aumentando linearmente. Como que eu acho delta x? Tá? Bom, um jeito da gente começar a analisar é o seguinte. Velocidade média é um delta x por delta t. Então, delta x é velocidade média vezes delta t. Então, se eu tenho velocidade média, eu tenho delta t, eu tenho delta x. Nesse gráfico, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher um ponto aqui. Vou colocar um certo TJ. E aqui um TJ mais um delta T. J também. Tá? E aqui o que acontece? Velocidade tem um valor, aqui tem outro valor. Mas vou pegar uma média aqui. J. J é uma posição aqui. Esse produto aqui, V médio delta T, V médio está aqui, é a altura, e delta T é a largura do meu retângulo. Portanto, esse cara aqui, que é a área, é meu delta x. Tá? Então, se eu conheço a área delimitada pela tempo inicial, tempo final, eixo x, e a função v de t, que está em vermelho, essa área aqui da delta x. Como delta x é final menos inicial, delta x, em tese, é vetorial. Então, pode ser positivo ou negativo. Tá? Quando é negativo, a área debaixo da curva, quando essa curva aqui em vermelho estiver debaixo do eixo x, eixo do tempo, né? O eixo da abscissa. Tá? Aí o delta x é negativo. E para cima é positivo. Então, formalmente, eu faço isso com um certo TJ, aí eu pego um outro tempo, também outro tem um retângulo, eu tenho uma coleção de retângulos aqui, e no final do dia, o delta x que eu estou procurando, em vez de ser do J, é somatória de todo mundo. Tá? Só que eu vou pegar o limite que cada intervalinho vai ficando cada vez menor
de tal maneira que eu tenho retângulos finos. Tá? Aí eu vou somando sobre esse cara aqui. Essa somatória, isso vocês vão ver com o cálculo direito, de cada quadradinho disso, do ΔJ, que esse cara, ele vai se transformar em o quê? A somatória vai se deformar, é sigma, né? É grego, sigma, vai se deformar. O V médio, ele vai, porque é ponto a ponto, né? JJ, ponto a ponto, ele vai ter uma função que depende do tempo, velocidade, que esse cara em vermelho. E o ΔT vai tendendo a zero, eu não vou colocar zero, eu vou colocar dt. O tempo está indo do tempo inicial até o tempo final. Tá? Com isso, obtive o quê? Deslocamento, que é ΔX, é igual integral da função v de t. Eu integro na variável tempo, que é o dt. Essa integral é definida porque tem um limite inferior, que é ti, tem um limite superior, que é tf. Tá? Então, por um lado, essa área aqui, eu sei calcular usando, por exemplo, conhecimento de ensino médio, cálculo de áreas. Se for um retângulo, calculo. Se for um círculo, calculo semicírculo. Se for um trapézio, nesse caso, você calcular. Um triângulo, você calcular. Mas pode ser que tenha funções mais complexas. Aí, como é que eu calculo? Eu simplesmente integro. Para integrar, preciso conhecer essa função e em relação a que essa função varia. Tempo. Então, nesse caso, é dt. Tá? No cálculo, eles não fazem a confusão que vocês têm. É que no cálculo, você tem f de x. X é promovida a variável tempo para a gente. Então, você vai ter integral f de x. Qual é a variável que você vai integrar? Dx. Tá? E aí, vocês calculem essa área. Mas primeiro eu vou calcular por trapézio. Esse cara aqui é um trapézio. Que cara? Esse cara aqui, ó. Vertical, comprimento VI. Vertical, comprimento VF. Porque aqui é zero. Tá? E eu tenho uma altura que é TF menos TI. Eu tenho aqui essa área aqui. Esse aqui é um trapézio que está deitado, né? Trapézio tem uma altura, base menor, base maior. Tá? E a área é metade da altura multiplicado pela soma da base maior com a base menor. Nossa, eu esqueci a fórmula do trapézio da área. Tudo bem, vem aqui. Trapézio nada mais é o que? Um retângulo mais um triângulo. Certo? A área de retângulo todo mundo sabe. Esse retângulo é H vezes B1 mais metade de H vezes B2 menos B1, que é esse pedacinho aqui. Se vocês somarem, fizerem umas simplificações, vão obter isso aqui. Tá? Então não precisa decorar um monte de coisa, basta ser um pouquinho esperto. Porque tem conhecimento que a gente, sendo um pouquinho mais esperto, fica decorando muitas coisas. Tá? Então é isso. Bom, só por completeza, metade. Quem que é a altura? A altura é esse comprimento que é TF menos TI. Quem que é B1? VI.
Quem que é B2? É VF. Mas quem que é VI? Eu conheço a função em vermelho. Em VI, basta colocar o tempo TI. Aí eu tenho V de TI, que é VI. Esse cara vai ser duas vezes A, TI, mais B. Quem que é o VF? Agora eu vou colocar nessa função aqui, TF. Vai ser mais duas vezes A, TF, mais B. Tá? E aí, subindo aqui, a área, que vai ser delta X. Vai ser a área. É a área entre aspas, tá? Porque não tem dimensão de área no sentido físico, né? Essa conta aqui tem fator, o A tem fator 2A TI, 2A TF. Vou escrever o termo que tem o A só. O 2 cancela com o meio, vai ficar A, TI mais TF, TF menos TI. E o B vai ser mais a B vai ser duas vezes B, cancela aqui, vai ficar B, TF menos TI. Esse cara aqui é do tipo A mais B vezes A menos B. É A quadrado menos B quadrado. Então esse cara aqui é TF ao quadrado menos TI ao quadrado. Tá? Então, esse é o resultado do ΔX. Agora, e se eu fizer a integral? TI, TF, V de T é duas vezes AT mais B, dt. Tá? Bom, o que a gente vai concluir aqui é o seguinte. A integral é que essa integral ela é definida, tem limite superior e inferior. Superior e inferior. Mas geralmente, se eu não tiver aqui limites, é uma integral indefinida. A integral é o caminho de volta. Né? Eu tinha x para derivar, achei velocidade. Eu tenho velocidade, eu quero achar x. É integral. Então é o caminho de volta derivada. Basta você fazer o caminho... Bom, primeiro vocês têm que treinar derivada. Treinando derivada, vocês começam a fazer o caminho de volta. E o caminho de volta é a integral. Tá? Então, e aqui tem duas partes diferentes. Deixa eu fazer com cuidado. Que é o seguinte. Então, ΔX... Eu posso separar essa integral em duas partes. Porque a soma, eu posso... Integral da soma é a soma das integrais. Então, é 2 vezes AT dt. É o primeiro termo. Depois eu tenho B dt. 2A é constante. Ele não cheira nem fede para o símbolo integral. Ele é um mero espectador. Então vai para fora. B, constante, vai para fora. Tá? Então vai ficar 2A mais aqui um B, integral que está aqui, e eu vou ter que substituir os limites. T dt. Aí vocês precisam treinar, que é chamada regra do tombinho da derivada. Se eu tenho uma derivada aqui é t elevado a 1 é t. Então, K1 é 1 vezes t, regra da potência, né? Fica 1 menos 1. Toda vez que você faz o tombinho, tem que subtrair 1 da potência. No caso do t quadrado, cai o 2 do t quadrado, t
2 menos 1 fica elevado a 1. Fica 2t. Tá? Então aqui você chega à conclusão que integral de t, esquece esse 2, teria que ser t quadrado sobre 2, porque cai o 2, vai matar esse 2 aqui. E t, 2 menos 1 é t. Tá? Mas como aqui tinha o 2, cancela e obtenho isso aqui. D, integral de dt, quando não tem nada, é 1. Né? Então aqui é t. Por quê? Porque derivada de t é 1. 1 é o cara que está aqui, quietinho. Porque não tem nada. Então é at quadrado mais bt, substitui os limites. Quando você substitui os limites, primeiro, tá aqui, a t. Que t que eu tenho que substituir? Ti. Então fica ti ao quadrado. Subtrai, calma, mais b, t, i. Substitui os limites inferior. Agora eu vou substituir o limite superior. Vou ter que subtrair tudo que está aqui. A. Qual é o limite superior? TF. Mas está ao quadrado. TF quadrado. Mais B. Substitui o limite superior. TF. Tá? E juntando tudo, fica A. TF. Desculpa. Todo mundo tá quietinho aí, né? Não é isso. Primeiro eu substituo o limite superior de cima menos o limite inferior. Sempre o superior, substituo t, e depois subtraio, venho de novo aqui e agora substituo por ti menos. Aí vai ficar tf ao quadrado menos t ao quadrado mais b tf menos ti, que é exatamente a fórmula de baixo. Então, nesse caso aqui, só o conceito de área, e conceito não, né? Operacionalizar, saber calcular a área, eu já consigo achar delta x. Mas, vamos supor que a velocidade tenha um outro comportamento que vai dar uma área, por exemplo. Vamos supor que a velocidade não seja linear. A velocidade seja alguma coisa assim. Tá? Qual que é a área? A área é esse cara aqui. Se eu conheço o v de t, calculo a área fazendo o quê? Usando a integral. Tá? Então, esse é o conceito de integral definida. Ou seja, tem limites aqui no eixo da abscissa. Tem um limite de onde até onde eu estou integrando. Então, a parede aqui, até a função. Do eixo x até a função. Aí, se a função for negativa, um trecho. Aqui, área, entre aspas, maior que zero. Aqui, área menor do que zero. Negativo. Tá? Automaticamente, quando vocês forem calcular a integral, se fizerem tudo certinho, o sinal de mais e o sinal de menos já está levado em conta já, na integral. Tá? Então, é uma maneira poderosa, um método, né? Vocês não se limitarem em problemas que tipo assim, aquela formulinha fechada. Se você tiver uma situação mais complicada, mesmo assim vocês conseguem resolver, achar, nesse caso específico, a variação ΔX, que é o deslocamento. Se eu conheço velocidade. E se eu conheço a velocidade, consigo calcular o deslocamento e também eu consigo calcular a aceleração, que é assunto da próxima aula. Tá? Então, cálculo aqui é o primeiro contato que vocês estão tendo. Para a maioria, eu imagino. Tá?
num contexto do quê? Da cinemática, da física, né? Do fenômeno que vocês, teoricamente, vocês conhecem, tá? Então, é um jeito mais suave, um jeito mais concreto de introduzir um assunto, né? Porque vocês vão chegar em FUV antes de chegar na derivada, vocês vão passar um bom tempo falando de limites. Limite é isso, limite é aquilo, limite fundamental, né? Tem todo um formalismo antes. Por quê? Porque lá você tem que ter um entendimento abstrato, um entendimento formal do assunto. E aqui não, é prático. Por exemplo, existem situações que não tem, a derivada não existe naquele ponto. Por que não existe? Né? O cálculo vai falar por que não existe. Né? E a gente, tá, tudo bem, a gente fala, mas nosso argumento é mais, digamos assim, prático. Tá? Não existe por causa do quê? Tá? Um exemplo simples é aquela exemplo 1. X de t por t, que tinha um biquinho aqui. Tá? Aquele exemplo 1. Aí eu falei que a velocidade é o coeficiente angular da reta tangente que é paralela à curva. Então, para cá, velocidade é maior que zero. De 5 a 8 segundos, a reta tangente está aqui. V menor que zero. Então, o que acontece em 5 segundos? Tem um bico aqui. Tá? O bico, a função é contínua. Não tem um salto. Mas não é derivável naquele ponto, porque tem um bico. Né? Na linguagem de cálculo, porque o limite, se vindo para cá, se encontra um valor. Vindo para cá, se encontra outro valor. São diferentes. Tá? E do ponto de vista da física, é um ponto onde a velocidade ele é, na verdade, indeterminado, porque é uma situação física que não acontece de fato. Né? Ele vai numa parede, volta. Né? Qual é a velocidade enquanto está batendo na parede? É zero. Zero se você for parar, que na prática ele vai parando, depois volta. Mas aí essa função seria mais arredondada que a vida real. Isso aqui é uma aproximação, uma coisa mais teórica. Foi lá, voltou. Tá? Então, exato momento aqui é indeterminado. Tá? Não tem. Do ponto de vista da matemática, não existe essa velocidade. Tá? Mas na vida real, se for num laboratório, ele sempre vai ter não vai ter um biquinho, né? Ele vai estar mais arredondadinho aqui. Aí, se for arredondadinho, velocidade igual a zero aqui em cima. Tá? Então, esses detalhes, essas coisas vão voltando com o tempo. Tá? Então, é o primeiro contato com a derivada, primeiro contato com a integral. E vocês vão vendo aos poucos nesse curso. Tá? Isso é fundamental para a caminhada de vocês no BCT. Não tem como fugir disso e sair com o diploma do BCT. Então, já que é para aprender, vamos começar aprendendo hoje. Tá? Então, é isso. Estou em cima do horário, vou encerrando por aqui. E a gente se vê na próxima sexta-feira das 9 às 11. Né? Beleza de horário, mas vamos lá. Tá? Bom, então eu vou encerrando a gravação, né, dessa aula e o pessoal que está síncrono, se tiver alguma dúvida eu vou continuar. Tá bom? Então um abraço e até sexta-feira.